Está sendo paga a última parcela da renda básica emergencial, o auxílio de R$ 600, definido pela Câmara, definido pelo Congresso, que fez a diferença no sentido humanitário, no sentido de prover àqueles que mais precisam de um mínimo para poder enfrentar esse momento de crise. Nós temos debatido esse assunto. O Cidadania apresentou um projeto de prorrogação desse auxílio, no mínimo por 3 meses mais. Fizemos um seminário, discutimos com economistas, o governo está tardando em mandar a sua proposta. O nosso empenho é para que essa renda possa continuar, porque ela tem feito muita diferença, de sobrevivência mesmo, para as pessoas. E, por outro lado, tem sido um instrumento para aquecer a economia. Vendas no setor de alimentação, de farmácia, crescem impulsionados pela renda básica emergencial. Senhoras e senhores deputados, eu tenho uma PEC tramitando para que os ministros do STF sejam escolhidos por meio de concurso público e não mais por indicação política. Nós temos acompanhado as decisões do Supremo Tribunal Federal que parecem querer prejudicar o andamento dos trabalhos do atual governo Bolsonaro. Eu não sou jurista, eu sou engenheiro agrônomo, mas tenho acompanhado muitos especialistas, e principalmente o povo brasileiro, que vem demonstrando uma grande insatisfação com o que parece ser, como disse, uma perseguição a quem decide apoiar o presidente. As grandes decisões passam pelas mãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Os representantes de 2 desses poderes são escolhidos pela população através das eleições: presidente, deputados e senadores. Já os ministros do STF estão em seus cargos por indicação de grupos políticos que detêm o poder naquele momento da vacância. Dos 11 ministros do FTS hoje, 7 foram nomeados pelos ex-presidentes Lula e Dilma. Nesse projeto, eu também proponho que os mandatos desses ministros sejam de 10 anos. O comodismo causa vícios. É preciso oxigenar o sistema judiciário. É claro que não seria um concurso de livre participação. É preciso preencher determinados requisitos que o ministro do STF precisa ter. Uma escolha transparente, uma escolha isenta. Com certeza é uma forma de melhorar e muito o judiciário brasileiro. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Todos os dias nós temos o aumento de pessoas que morrem nesse país. Ainda que o governo tenha tentado esconder os corpos, eles entram dentro das nossas casas, colam na nossa pele, colam na nossa alma. Nós temos inúmeras pessoas que estão infectadas no Brasil. E nós temos que apostar no desenvolvimento da ciência. Diferentemente de um presidente da República que acha que pode ficar prescrevendo medicamentos sem competência para isso, de forma irresponsável e genocida, é a ciência que vai trazer as respostas. Mas pense, se descobrir uma vacina ou um medicamento eficaz contra a Covid-19, não significa que ela vai chegar no Brasil, esta vacina ou este medicamento. Por quê? Porque a ciência não assegura que estes medicamentos possam ser distribuídos e universalizados aqui no Brasil. Quem pode assegurar isso é o parlamento. Há um projeto de minha autoria e um projeto de autoria do deputado Alexandre Padilha, que propõe o licenciamento compulsório, que propõe que se descobrir uma vacina ou se descobrir um medicamento eficaz contra a Covid-19, que ele imediatamente possa ser produzido aqui, para que nós possamos mostrar que as vidas são mais importantes do que o lucro das empresas farmacêuticas. Só para se ter uma ideia, a vacina contra H1N1, ela levou 8 meses para chegar no Brasil. Nós não temos esse tempo. É fundamental aprovar este projeto ou estes projetos. Aprovar este projeto 14612 de Padilha, que inclusive já tem a sua urgência estabelecida pelos próprios líderes, para que nós possamos ter pressa em salvar, ter pressa, não apenas apostando na ciência, que é absolutamente fundamental e que o governo, como todos os fascistas, negam as evidências científicas, mas apostar que a ciência e a sua evolução vai representar
termos no Brasil imediatamente a produção destes medicamentos. Por isso, é licenciamento compulsório já. Quero manifestar aqui a minha opinião sobre essa prisão do Queiroz. Essa prisão do Queiroz, para mim, o intuito principal é denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. Mas como? Estavam procurando há um tempão? Pode me questionar isso. Há mais de um mês existe esse pedido de prisão do senhor Queiroz. Hoje, recém, foram prender. Aí eu questiono o seguinte para vocês. Qualquer inspetor de polícia, por mais amador que seja, vai procurar aonde o suspeito. O procurado vai ser catado. Procurado aonde? Vai, certamente, na casa dos amigos do Flávio, na casa do advogado, na casa de parentes. É isso o mínimo que se faz. E recém, agora, depois de mais de 30 dias, é que um investigador foi desconfiar que o Queiroz poderia estar na casa de um advogado, do seu advogado. Muita ingenuidade. Justamente hoje, onde está efervescente a tensão entre os poderes, não tenho a menor dúvida que foi uma tentativa de denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, mas não vão conseguir. E quanto ao fato de que, caso se comprove alguma culpa de Flávio Bolsonaro, o que eu não acredito, mas se tiver essa culpa, tenho certeza que o presidente Bolsonaro, assim como eu, estaremos querendo que ele cumpra e pague o que errou. Caso tenha errado, o que eu não acredito. Por enquanto, é pura maldade, não tem prova cabal alguma. Nada. São os urubus de plantão, com olhos na nuca, contra tudo e a favor de nada, tentando denegrir. Quantos têm problemas de rachadinha no Rio de Janeiro? Até o presidente da LERJ. Só se fala em Flávio Bolsonaro, que durante 16 anos não teve um problema como deputado. Não é muita maldade? Eu não tenho dúvida. E essa da polícia não ir investigar o paradeiro em amigos ou no próprio advogado? Sinto muito. Qualquer amador faria isso. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, quero fazer em nome da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar uma leitura sobre o Plano Safra anunciado pelo governo. Plano Safra, ferramenta indispensável para o desenvolvimento rural. Volume de recursos me parece bom, mas o custo do dinheiro e o seguro agrícola ficaram totalmente fora da realidade. Quero aqui prestar a minha solidariedade ao movimento sindical, a CONTAG, a FETAG do Rio Grande do Sul, as FETAGs do Brasil, aos movimentos que defendem a agricultura familiar, pela defesa que fizeram de um plano diferenciado. Em tempos de pandemia, é preciso ter um olhar mais sensível para esse segmento. Afinal, ele é responsável por 70% da produção de alimentos que vai à mesa dos brasileiros. Falo do juro, 2,75% a 4%. É muito mais do que 2,25% que é a taxa Selic. Mas além disso, tem as taxas, tem o seguro agrícola. Alguns seguros, por exemplo, do trigo, passam de 10%. 4 mais 10, nós estamos falando de 14%. Das frutas, a mesma coisa. Esse plano safra ficou muito pesado para o agricultor familiar tomar dinheiro emprestado para comprar insumos e pagar uma taxa de juros real. Sem dúvida, é muito caro. Mas temos que torcer para que o plano dê certo, que o dinheiro chegue logo a quem produz, que o dólar recue na sua cotação, diminuindo os preços dos insumos agrícolas e das sementes, para que o agricultor possa ter um mínimo de fôlego e condição de comprar o mesmo pacote tecnológico e fazer a safra 2020-2021. Minha solidariedade ao movimento sindical pela luta, pela defesa intransigente da categoria, que põe a semente na terra e produz o alimento que vai à mesa do povo brasileiro. Agora, o juro nessa situação e o seguro rural, com os percentuais que estão aí, nós temos que fazer uma rediscussão desse plano safra. Sem isso,
vamos ter muitas dificuldades dos agricultores alcançarem o recurso e terem no final do contrato condições de fazer a quitação. Muito obrigado. O Plano Safra anunciado pelo governo federal, ele inicia um desmonte da política agrícola do nosso país. Sim, a agricultura do Brasil é tão importante porque ela sempre teve apoios e subsídios. E neste momento, o governo, ao manter uma taxa de juro, tanto para o agricultor familiar, para o médio produtor, como para o grande produtor, acima da taxa Selic, que está em 2,25%, o agricultor, o produtor, vai pagar para o banco, para ele ter lucro, para produzir comida, para produzir alimento. Isto é inaceitável. Porque a agricultura hoje, se o agricultor tem condições de juros bons para comprar, o comércio é aquecido, a indústria de máquinas e implementos agrícolas produz e gera emprego. E exatamente esta é a principal preocupação. Juro alto é ruim para todos. Segundo lugar, ele não reconhece a diversidade do campo. Não tem plano específico para a agricultura familiar, que produz 70% da comida que é consumida pelo povo brasileiro. Estimula apenas as commodities de grãos na exportação. Mas se a China, já que brigam tanto com a China, tiver algum revés, até esse setor terá seu prejuízo. Falta recursos para assistência técnica à extensão rural. Nós precisávamos ativar o programa que existiu da aquisição de terra financiada para agricultor familiar, que é o crédito fundiário que não está rodando. Nós precisaríamos de um plano específico de agroecologia, de sustentabilidade, porque o povo brasileiro precisa e o mundo quer comida limpa, sem veneno, portanto um plano de agroecologia sustentável. E precisaríamos uma política de abastecimento que aumentasse recursos para compras públicas no PAA, no PENAI, estoques reguladores que viessem a interferir para manter preços bons também para o agricultor que precisa de renda. Essas são as minhas observações sobre o Plano Safra. Muito preocupado que no governo Bolsonaro está começando a desmontar uma política agrícola onde sempre teve subsídio para o pequeno, para o médio, para o grande, e que neste momento, para produzir alimento, vamos ter que pagar para os bancos ganharem dinheiro em cima de quem produz alimento. Isto é inaceitável. Senhor presidente, colegas parlamentares, telespectadores da TV Câmara, eu registro que se encontra em tramitação na Câmara mais um projeto de lei de nossa autoria que combate as notícias falsas. O projeto 3.221 de 2020 determina a proibição de patrocínio e publicidade institucional em sites que criam e divulgam notícias falsas. Essa proibição se estende aos órgãos públicos integrantes da administração direta e dos três poderes. O projeto também traz a mesma proibição para as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. O projeto de lei pretende atingir, sobretudo, os sites de grande alcance na internet. Serão considerados sites promovedores de desinformações ou divulgação de notícias falsas aqueles que tiverem mais de 1 milhão de acessos por mês. Também ficam fora de financiamento de administração pública os sites que forem condenados com decisão transitada e julgada pelos crimes de calúnia, injúria, difamação ou ameaça. Há vários caminhos para se coibir a disseminação dessas notícias falsas. Um dos meios é o uso intensivo de verificadores de fatos. Isso também é possível através de controle mais ativo de conteúdo pelas plataformas digitais e denúncias de usuários. Esse projeto representa mais uma ferramenta importante para o combate a esse mal chamado notícias falsas. A CPMI instalada no Congresso já mostrou o mal
que as notícias falsas podem fazer. E esse mal é maior ainda quando essas divulgações são feitas de forma orquestrada por grupos organizados, como é com o Gabinete do Ódio, comandado pelos filhos de Bolsonaro. Desta forma, espero que o projeto de lei 3.221 de 2020 seja aprovado pela Câmara e seja sancionado. Peço que esse pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara. Senhor presidente e caros colegas parlamentares, é triste ver como não temos governo no nosso país. Depois de vender promessas de recuperação ética e econômica nas eleições de 2018, Bolsonaro não tem ideias nem um projeto de país e ainda coloca o Brasil afundado em um mar de lama com suspeitas de crime de todo tipo. Exemplo lamentável da incompetência do governo Bolsonaro em fazer o mínimo pelo país é que hoje não temos ministro da Saúde, não temos ministro da Educação e não temos nem um secretário nacional de Cultura, além de um ministro do Meio Ambiente que conspira contra o meio ambiente. Que país é esse? É isso que queremos para a nossa nação? Um país que despreza a saúde, a educação, a cultura e aplaude a destruição da Amazônia não tem futuro e nem dignidade. É mais grave ainda quando temos um general interino na saúde que não entende nada do assunto em meio à maior pandemia do século e que já atingiu 1 milhão de brasileiros e já levou à morte mais de 50 mil. O Brasil registra mais de 1.000 mortes diárias pelo coronavírus e não se vê um sinal de preocupação de Bolsonaro com toda essa situação. O presidente dedica seu mandato a estimular uma guerra contra o Congresso Nacional e o STF e tentar livrar a cara de alguns de seus deputados aliados que se comportam como integrantes de uma organização terrorista, ou então dos seus filhos que estão sofrendo inquéritos criminais. A prisão de Queiroz mostra que a corrupção está entranhada no círculo próximo ao presidente. O inquérito das fake news está muito perto de provar a máquina de mentiras financiada por empresários nas eleições para eleger um governo que se dizia contra a corrupção, mas que, na verdade, acha que o Estado deve servir aos interesses da sua família e dos seus amigos, usando uma base de cães raivosos, fanáticos, para intimidar os opositores. Não há qualquer notícia sobre um programa de recuperação da economia ou de garantia de renda para a população. Ser presidente para Bolsonaro é incentivar seus ministros a passarem a boiada em cima dos pobres, ou a prenderem prefeitos e governadores por ousarem defender os brasileiros da Covid-19 e privatizar tudo o que for possível. Aos poucos, os brasileiros estão percebendo a tragédia moral, econômica e política em que Bolsonaro nos colocou. Nosso povo é maior que esse governo de ódio que não tem mais condições de continuar. Por isso, impeachment já, fora Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos iniciando uma nova semana livres de um ministro da Educação que de educação ou com a educação não tinha nenhum compromisso. Foi duro para o povo brasileiro suportar um ministro que não era só incompetente, mas o ministro Waltraub demonstrou que não tinha nenhum compromisso com a educação, ensino, pesquisa e extensão. Agrediu de todas as formas que pôde as universidades públicas, principalmente. E agora encontra biombo num belo cargo no Banco Mundial. Nem sabemos se ele vai ser acolhido, porque todas as demonstrações que deu, primeiro, agressão ao Estado Democrático de Direito, desrespeito aos poderes da República, as agressões ao Supremo Tribunal Federal,
Vamos agora esperar que o novo ministro da Educação demonstre disposição de se integrar à consciência melhor que orienta, que há de orientar a educação no nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vi com muita alegria a substituição do ministro da Educação. Vamos torcer, nesse momento de pandemia, de um sofrimento agudo do povo brasileiro, o coronavírus ainda não controlado, as irresponsabilidades públicas, a falta de liderança do presidente da República, sua agressão, as orientações melhores dos infectologistas, dos cientistas, esperar que agora, pelo menos, a educação, as nossas universidades públicas, os nossos institutos de pesquisa, mas que a educação tenha uma melhor orientação, um compromisso maior com o presente e com o futuro do nosso país. Meus amigos e minhas amigas, colegas parlamentares, venho hoje aqui falar de um tema que é relevante para todo o Brasil, a renda básica. Nós participamos ativamente da aprovação do auxílio emergencial. Conseguimos levantar este valor de R$ 200 para R$ 600, chegando até R$ 1.200 por família. Hoje, esse auxílio protege 110 milhões de brasileiros, mas o grande desafio vai se dar não apenas na transição do auxílio, mas nós precisamos, neste parlamento, defender ativamente uma renda básica no nosso país. Hoje, são 110 milhões no auxílio emergencial e aproximadamente 40 milhões no Bolsa Família. Se tiver uma quebra abrupta disso, 70 milhões de brasileiros não terão uma fonte de renda formal para poder sustentar a sua família, poder viver com dignidade. Este parlamento brasileiro tem a obrigação de trazer para a ordem do dia a pauta da renda básica. Eu conto com a solidariedade e ajuda de tantos parlamentares que já ajudaram, dando a sua assinatura para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica. Esta frente terá o objetivo de poder ouvir a sociedade, ser escuta, poder trazer os especialistas, poder trazer aqueles que precisam de uma renda básica, trazer representantes do trabalho informal, ouvir os economistas do nosso país, de diversas escolas diferentes, de credos diferentes, mas que tenham a compreensão que o principal desafio do nosso país é enfrentar a desigualdade social, é criar uma alternativa de renda às famílias brasileiras, colocar o Estado como um indutor de oportunidade e um redutor de desigualdade. Afinal de contas, esta sim é uma função essencial do nosso Estado e este Parlamento deve ter um papel ativo nisso. Por isso, eu queria clamar a vocês, parlamentares de diversos partidos, de espectro político diferente do meu, mas que nós possamos caminhar juntos para defender uma renda básica no nosso país. É assim que os países desenvolvidos têm caminhado. Tem experiências bem-sucedidas nos Estados Unidos, como o Alasca, que era um dos estados mais desiguais do país e hoje é um dos que apresenta os melhores indicadores socioeconômicos. É assim também como na União Europeia, com a iniciativa da Espanha, que está produzindo um movimento em direção à renda básica. Vamos trazer isso para o Brasil, expandir o Bolsa Família e poder dar essa cobertura a 50% da nossa população, para que desta forma nós possamos sair desse grave momento de crise sanitária, econômica e social e criar uma alternativa de vida com dignidade para as famílias brasileiras. Tenho certeza que, mais uma vez, o Parlamento brasileiro vai acertar e será presente na vida das pessoas. Tomou posse como superintendente da SUFRAMA o senhor Algacir Pouzin, oficial renomado, com relevantes serviços prestados ao Estado do Amazonas. Ele que é membro ativo do Comando Militar da Amazônia. Menos pela patente de general e muito mais pela capacidade de gestão já demonstrada nos postos por onde passou, é que repousa sobre ele nossa esperança de que tenhamos um rápido fortalecimento do polo industrial de Manaus, especialmente neste período pós-pandemia, quando teremos que nos superar para manter vivas nossas empresas e, com isso,
preservar milhares de empregos de nossos concidadãos. Algarcir Pouzin é um homem de fino trato e muito bem relacionado com todos os setores da sociedade manauara. Conhecedor da nossa realidade econômica, sua ascensão ao posto de superintendente da SUFRAMA nos dá a esperança da formatação de um projeto prolongado para a subsistência deste vitorioso modelo de desenvolvimento regional. Nossa bancada federal, senadores e deputados, segue atenta a todos os movimentos que pretendam prejudicar nosso modelo de desenvolvimento e espera que agora, unidos aos demais entes envolvidos, possamos formar colunas de avanço para preservar o futuro econômico da nossa região.